Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Momento Chave Podcast. Hoje nós vamos falar sobre carne, sobre esse mundo da carne, né? Sobre churrasco e dois grandes empreendedores e churrasqueiros, né? Nesse ramo aqui de Rolim de Moura e toda a nossa região também. A gente vai comentar muito sobre cortes, sobre os eventos, né? E queria convidá-lo, se você ainda não é inscrito no nosso canal, tem muita gente que assiste aos nossos vídeos e não é inscrito no nosso canal. Se inscreva no nosso canal do YouTube, Momento Chave Podcast, e também nos acompanhe nas demais redes sociais aí, Instagram, Spotify, Momento Chave Podcast. E antes de iniciar, gostaria de agradecer as empresas patrocinadoras e parceiras aí do Momento Chave Podcast. Agradecer a Farol Faculdade Rolim de Moura, Alvorada Produtos Agropecuários, a Rolim Net Fibra, a Credici Sudoeste, a Farmácia Popular Bom Jesus, ao Rolim Notícias, a Lindágua, nossa fábrica rondoniense, a Master Copiadora, que é quem fornece aí os nossos kits personalizados que depois os nossos convidados vão receber, ao Estúdio Vivance também, ao Simon e a Joyce. Hoje o Simon está por aqui registrando também em foto e em vídeo o nosso episódio. Também agradecer a Andréia, fotógrafa lá na cidade de Cacoal. Sem mais delongas, hoje eu apresento para vocês aqui o grande Ciel também e o Ítalo, começando aí pelo Ciel. Ciel, seja muito bem-vindo aqui ao Momento Chave Podcast, você tirar um tempinho para a gente falar de churrasco, né? É isso aí, Bruno, boa noite, obrigado aí dessa oportunidade de a gente estar participando, falando um pouco da gente, do churrasco, né? E é isso aí, vamos falar do que todo mundo gosta, churrasco. Todo mundo gosta. Ítalo, e seja muito bem-vindo, grato por você ter tirado um tempinho aí para gravar, falar desse mundo aí tão saboroso, né, que é o churrasco. É isso aí, Bruno, agradeço aí o convite, né, passar por aqui, por onde grandes nomes já passou da nossa cidade, da nossa região, então tá aqui hoje para falar de uma coisa que a gente ama, que é uma paixão nacional, vai ser um fenômeno. Ítalo, vamos começar por você aí. Como é que... É uma pergunta para os dois, vou fazer a mesma pergunta para os dois. Como é que chegou essa parte do churrasco profissionalmente na sua vida? O Bruno, é uma história até engraçada, porque antigamente a gente ia fazer churrasco entre amigos e sempre a carne vinha queimada, ou nunca era o mesmo ponto. Então... E é uma paixão de família. Minha família sempre fez churrasco, só que minha família meio que tinha uma hierarquia para mexer na churrasqueira. Então era meu tio mais velho, que passou pro meu pai, que passou pro meu primo, e até chegar a minha vez ia demorar muito. E aí, numa curiosidade, eu comecei a ver vídeos e estudar um pouco sobre churrasco. E aí veio a pandemia, né? Na época da pandemia, despertou a paixão pela defumação, pelo American Barbecue. Comecei a fazer ali em casa mesmo e chamava, logo quando acabou a pandemia, chamava alguns amigos para ser cobaia dentro de casa, errando ponto, errando salgava muita carne, colocava muita fumaça, mas foi através disso, por querer comer uma carne melhor, um churrasco melhor, que começou essa paixão e despertou aí hoje, fazendo esse ano 2026, fazendo 6 anos aí na caminhada de churrasco. Ciel, como é que foi pra você? Como é que chegou esse mundo do churrasco aí profissionalmente? Rapaz, deixa eu te falar, Bruno, eu comecei desde criança também, foi igual o Ítalo falou, desde criança a gente sempre gostei de beirar churrasqueira. Aí ia no churrasco de família, tudinho, ali, né? Tava ali. Eu tenho até um tio meu, costumo brincar com ele mora lá em Seringueira. E a gente costuma tirar sarro um do outro, que ele diz que eu aprendi com ele, eu falo, não, você aprendeu comigo. Mas na verdade eu aprendi com ele mesmo, entendeu? E veio sempre essa paixão de moleque, churrasco. E sempre eu trabalhei no comércio, mas sempre com o coração, um dia eu vou viver de churrasco, eu vou mexer com churrasco. E foi nascendo essa paixão, festa de família, tudinho. Quem que ia pra churrasqueira? Ciel. Eu sempre ia. E sempre a família destaca, a família elogiando, os parentes elogiando. Aí eu não podia ir na festa, alguma coisa. Os primos, tio, ficavam, não vai vir não, a churrasqueira tá te esperando. Aí eu fui pegando paixão. Cara, e foi indo. E tá mais ou menos com uns 4 anos que eu comecei profissionalmente mesmo do churrasco. Hoje eu vivo do churrasco. Hoje a minha renda é churrasco. Além de ser churrasqueiro, eu sou proprietário do Ciel Assados. Todo final de semana eu vendo churrasco ali no centro. Eu vendo vários tipos de churrasco ali. Já estamos 1 ano e 4 meses nessa caminhada, graças a Deus dando certo. E, cara, aí churrasco é paixão.
Tem que ter paixão pelo que tá fazendo e sempre entregar a melhor carne possível. O dinheiro é consequência que vem, mas o cara tem que ter paixão. Você lembra da primeira venda ou do primeiro evento? O que veio primeiro, assim? Você recebeu dinheiro por estar fazendo churrasco ali? Cara, eu lembro o primeiro churrasco que eu fiz, se eu te falar que foi até uma loucura. Eu fiz um evento foi 2 eventos em seguida, um no sábado e um no domingo. Eu fiz para 175 pessoas sozinho. 175 sozinho? Eu assei carne para 175 pessoas sozinho. E hoje a senhora que trabalha comigo lá no Assados, ela é nossa cozinheira, Dona Ana, ela cozinhou para 175 pessoas sozinhas no sábado e no domingo, nós dois. E eu peguei e falei para ela, Dona Ana, um dia eu ainda vou pôr um negócio para mim e a senhora vai trabalhar comigo. Falei com ela no domingo, depois que a gente finalizou. E ela foi pra casa dela, não acreditou, mas eu sempre tinha no meu coração que um dia eu vou pôr uma coisa pra mim, eu vou viver do churrasco. E ali eu lembro que na época foi R$300, eu acho. Foi R$150 num dia, 150 no outro. Esse aí foi o primeiro dinheiro que eu ganhei. Trabalhei feito um condenado, mas eu entreguei. E aí dali deu vontade de você seguir. Eu falei, cara, é isso mesmo. Na verdade já era aquilo que eu queria, entendeu? Mas ali foi o primeiro, como se diz, o primeiro cachê que eu recebi foi aquele ali. Ítalo, e você lembra do seu primeiro evento ou sua primeira venda, assim? Como é que foi? Bruno, pra falar bem a verdade, o primeiro evento eu não lembro. Só que eu sei com quem que foi. Eu tava auxiliando o Renato Camilo, que a gente tava conversando um pouco antes, que ele me chamou pra ir auxiliar ele. E aí nós fizemos um evento, um fogo de chão, um varal, parrilha. Eu não lembro a data certa, mas eu lembro que o meu primeiro evento profissional foi um evento, já foi um evento grande. Só que eu não estava sozinho e eu estava como auxiliar. Mas aquilo dali, depois daquilo dali, que nem o Ciel falou, ou você ama ou você não faz. Não tem como. O pessoal, Ítalo, é só um churrasco. Geralmente quando tá envolvendo fogo de chão, American Barbecue, nós estamos falando aí no mínimo de processo de preparação a servir de 12 a 16 horas. Então não é só um simples churrasco, tem toda a questão de preparação. Então é assim, lógico, o dinheiro é bem-vindo, sempre vai ser bem-vindo, só que o amor fala primeiro antes que o dinheiro. Então veio talvez pela curiosidade ali, pela paixão e também pela necessidade, né? Juntou tudo ali, né? Exatamente. E é o que eu costumo falar para minha esposa, pro pessoal que trabalha comigo, churrasco, comida, não aceita erro. Ou você faz bem feito, ou você não faz. Não vai meia boca, não. Ou você se entrega de corpo e alma, de coração, não. Eu vou fazer bem feito, vou entregar bem feito. Agora eu vou lá pelo dinheiro. Não vai, porque você não vai dar certo. Não vai dar certo. O cliente é rigoroso. A comida, o churrasco, a comida, não aceita erro. Não tem erro. Porque você faz bem feito ou você não faz. Você já pensou, Bruno? Você tá lá num evento, você chamou aí seus convidados, seus familiares. Aí tem um churrasqueiro lá fazendo às 6, 7, 8 horas fazendo o evento, fazendo já o costelão, fazendo as proteínas ali, e você empolgado falando para os convidados, tá ali há tantas horas, e no final não ser aquilo que você imaginou, ou ficar muito salgado, ou ficar por causa de um relaxo, não ficar pronto na hora que você combinou de servir. Então assim, é determinação, tem que acordar cedo, tem que tomar cuidado, querendo ou não querendo, a gente tá falando de fogo, né? Então tudo que envolve a parte do churrasco, esse preparo, até hoje eu não vi uma pessoa que tá no ramo do churrasco sobreviver só por causa do dinheiro. Algum churrasqueiro profissional, seja aqui do nosso estado ou seja de fora, você pegar e falar com a pessoa, e a pessoa, não sou apaixonado, tô só pelo dinheiro. Até hoje eu não vi isso. Aqui tá no mercado,
Começou alguns por causa de dinheiro, mas logo saiu. Não fica, né? Não consegue ficar. Essa é uma grande verdade. Ou vai pelo amor. O amor junto com o dinheiro, que falar que só o amor também não vai sustentar. Só o amor não dinheiro, paga o boleto. Não paga. Então o amor e o dinheiro, porque só o dinheiro não te mantém. Não te mantém. E quando vocês entraram, eu acredito que vocês não tinham o conhecimento que vocês têm hoje, né? Então, eu também asso uma carninha de vez em quando, mas com certeza não tenho o conhecimento de vocês. Como é que foi pra vocês começar a assar carne e aí cada vez mais entrando nesse assunto, você fala, rapaz, tem muita coisa pra aprender nesse trem aqui. Não sabia da altura, do ponto dessa carne aqui, podia fazer com essa, aquilo. Como é que foi pra vocês ir aprimorando também, né? Porque acredito que diariamente, né? Cada vez mais vocês devem consumir conteúdo, mas desde lá do início, como é que foi pra vocês ver que tinha muita coisa pra aprender sobre fogo, sobre churrasco? Bruno, eu sempre falo pro pessoal que o primeiro objetivo, a primeira coisa que você precisa aprender e entender no churrasco não é a carne, é o fogo. Se você não entender o fogo, você pode colocar a melhor carne que você vai acabar enxergando. Então, assim, eu já fiz alguns cursos dentro do estado com grandes nomes, Bruno Panhoca, Thalita Machado, Rodrigo Bueno, que são pessoas que participam do cenário. Todos os meus cursos no estado de Rondônia foi voltado para American Barbecue, para defumação, né, para o churrasco americano. Mas alguns que eu fiz em São Paulo, na fábrica da Art Mill, lá onde que eu estava comentando, que hoje eu sou embaixador deles no estado de Rondônia. Aí eles têm um programa chamado Embaixadores, e cada estado tem um embaixador. Eu sou um embaixador deles no estado de Rondônia. Lá são 2 cursos por ano, de defumação e charcutaria, e no final do ano tem um curso completo. Então entra frutos do mar, com geleia, geleia que é especialista em frutos do mar, Bruno Panhoca, que é defumação. Então é um curso voltado para churrasco. Ali é do empreendedorismo ao marketing digital. O do ano retrasado teve um cara que é muito conhecido, eu acho que você vai conhecer, o Bruno Mizoguchi, que até era o videomaker do Netão Bom Bife. Então é um curso completo. E aí, aqui eu achava que eu entendia alguma coisa. Aí quando eu comecei a assistir muito vídeo no YouTube, que minha esposa quase aprendeu a assar carne assistindo vídeo no YouTube junto comigo. Ela chegava, porque aí eu vivia só do churrasco, ela chegava, eu estava assistindo vídeo, ela saía, eu estava assistindo vídeo. Por quê? Porque você quer aprimorar. E aqui ainda no nosso estado é muito difícil a gente trazer alguém para dar um curso, né? É um custo muito elevado. Então o jeito mais fácil era realmente os vídeos ali no YouTube. E quando você vai para lá, você percebe, aí você realmente percebe, eu não entendo nada. Eu não sei de nada. Porque você fica perto do pessoal lá e escuta eles falando. É uma turma, gente boníssima, finíssima. O Felipe e o seu Wilson, que é os donos da Art Mill, só falta os caras pegar você no colo para te apresentar a empresa. Então, mas quando você tá lá, você realmente percebe. O pessoal começa a falar algumas coisas que não tem como. Antigamente era Google, né? Agora nós conseguimos ainda colocar no chat GPT que a resposta vem um pouco mais rápida. Mas algumas coisas alguns detalhes técnicos que faz o churrasco estar diferente, que faz a modificação no churrasco. Um animal, o tratamento que o animal recebeu, que raça que é o animal. Então tudo isso influencia, né? Influencia. E até hoje você continua, todo dia vem um estudo novo, vem uma técnica nova que você vai tentar estudar, vai tentar aprimorar para você, se encaixa ou não encaixa. Ciel, como é que foi para você? Tipo, você falou desde pequeno rodear a churrasqueira lá, mas é diferente hoje pro Ciel assados ali, o Ciel churrasqueiro, com certeza você teve que aprender, você tem uma bagagem muito maior para entregar uma melhor qualidade também, né? Como é que foi nesse momento que você viu e falou, rapaz, eu
gostava de churrasco, mas eu tenho que aprender mais isso aqui. Como é que foi? Ô, Bruno, então, cara, primeiramente, o cara, ele tem que ter humildade. A humildade leva o cara a qualquer lugar. E eu sempre fui um cara humilde. Daí eu mais o Ítalo, quando a gente se conheceu, na verdade, foi por internet, por vídeo, essas coisas. Eu sempre tive ele com referência. E foi que ele viu, eu fiz uma costela uma vez no evento, ele viu, comentou. Foi aí que a gente começou a fazer junto. Aí fizemos vários eventos juntos, Cerejeiras, São Francisco. Ele me levou pro Festival do Renato. Lá eu conheci muito churrasqueiro, conheci o Renato, uma pessoa extraordinária, me deu muito conselho. A gente conversa sempre, precisa de ver. Então, tipo assim, eu sempre tive humildade de aprender com os outros, observar e aprender. E nunca tive dúvida de, ô Ítalo, isso aqui, como é que faz? Ô Ítalo, e se nós fazer assim? O que você acha? Observar. Eu acredito que esses 4 anos que nós estamos caminhando junto aí, eu aprendi muito com ele aprendeu muito comigo. Com certeza. E eu tiro o exemplo do rapaz que trabalha comigo, que hoje ele é meu braço direito, o Sandro. O cara é um cara que Deus ponhou ele na minha direção mesmo. O cara é diferenciado. Então, eu observo que ele observa muito em mim. O jeito que eu faço, ele faz também. E quando ele tem a mesma humildade que mim, que eu tenho, ele me pergunta, ô Ciel, como é que faz isso, assim que faz? Então, cara, eu acredito que isso que leva o cara longe. E eu aprendi muito, muito, muito. Além, igual o Ítalo falou, além da gente... Você tá ali no meio, você pega o celular, você começa a ver vídeo, essas coisas, tudinho. Mas o que realmente se aprende é ali, fazendo, na prática, cara. Fazendo. Ô Ciel, e você que tem essa parte dos assados também todo final de semana ali, como é que vocês lidam, de repente, você falou da questão do erro, né? Que quem mexe com comida, você não pode errar. Como é que você lida, ou como é que você vem lidando lá no começo da questão do desperdício, né? Porque eu tive um parente que trabalhou com essa questão, um tio trabalhou com essa questão de fazer costela aos finais de semana, e de repente um final de semana tem uma demanda maior que o outro, aí você já encomendou uma quantidade X de carne, ou botou para assar uma quantidade X ali. Como é que você vem trabalhando essa questão dessa gestão, e para não desperdiçar também, seja a questão de encomendar, ou seja a questão de colocar no fogo? Cara, hoje, graças a Deus, hoje não sobra. Mas o começo era difícil, o começo sobrava muito, muito, muito. Hoje falta, graças a Deus, mas no começo, porque assim, você tá começando ali, você não pode pensar, eu não vou vender. Você sempre tem que ter aquela esperança no coração, não. Se eu for pôr 10 costelas, 10 frango, eu vou vender esses 20 assados. Mas quando você começa, no comecinho da caminhada, você não vende, irmão. Às vezes você põe 10 frangos, você vende igual... Teu tio falou, você vende 2, 3. E os meus 6 primeiros meses foi assim. Mas só que eu nunca voltei para trás. Às vezes minha mãe falava assim, não, coloca menos. Eu não, eu sentia lá dentro do meu coração, não para. E eu ia. E com a sobra, eu doava. Eu doava a casa da criança, o pessoal lá beirando do CTG lá, da comunidade terapêutica. Eu sempre doei para eles, entendeu? Então... Deus foi abençoando tanto que hoje falta. Hoje eu trabalho com costela, frango. Isso que eu ia perguntar, como é que você começou lá trabalhando com o quê? Lá, e como é que você falou, rapaz, dá para fazer mais essa quantidade aqui? Lá eu comecei trabalhando com a costela suína, a costela e o frango. Eu comecei lá, comecei bem pequenininho, comecei com dois tamborzinhos lá, porque meu churrasco ele é diferente. Meu churrasco é tudo no tambor, tudo abafa, carvão. É totalmente diferente, não é nessas máquinas. Totalmente diferente. Aí eu comecei com 2 tamborzinhos lá, chego lá 1h da manhã, meia-noite 40, 1h da manhã, porque é igual o Ítalo falou, não chega a ser igual o América, a defumação, mas é bem próximo, porque o processo também é lento. Então eu coloco minhas carnes 1h da manhã para mim começar a entregar 10h30 pro cliente. Então aí eu comecei ali devagarzinho, pequenininho, eu com a minha esposa e minhas 2 irmãs. E eu ia pra lá de madrugada, e eu tenho minha irmã, a caçula, ela pegava e ia pra lá de madrugada. Eu chegava lá, ela já tava lá primeiro do que eu. Aí eu brigava com ela, não, vai dormir. Ela, não, vou ficar aqui. Aí foi indo aqueles 2 galão, foi pra 3, foi pra 4, foi pra 5. Aí veio o Sandro, onde Deus pôs ele na minha direção, veio o Sandro pra me ajudar. E foi aumentando. Cara, hoje é só gratidão a Deus. Hoje nós trabalhamos lá em 7 pessoas. 7 pessoas.
e a gente não dá conta. Tem domingo que a gente não dá conta. E como é que você decidiu aumentar a quantidade? Agora eu vou colocar isso aqui também? Como é que foi? Conforme os clientes iam me pedindo. O cliente chegava lá igual, sexta-feira santa. Eu não fazia peixe. Aí deu sexta-feira santa, eu falei, hoje eu vou fazer só peixe. Fizemos 100 bandas de peixe. Se nós tivesse 200, nós tínhamos vendido as 200. Beleza. No outro domingo, voltei normalmente, carne, frango, costela e porco. Aí os clientes começaram a me pedir o peixe. Aí eu, vou pôr o peixe. Aí beleza. Aí foi indo, daqui a pouco, você não faz uma carne diferente, uma fraldinha, tal? Vou fazer daqui uns dias. Aí deixava mais outro perguntar, vou pôr a fraldinha. Aí vai indo, daqui a pouco, você não faz cupim? Faço. Quantos cupins você quer? Eu quero uma, eu quero outro. Quase isso eu não encomenda. Foi dando certo, o pessoal foi começando a procurar. Aí chegava um exemplo, chegava o Ítalo lá, eu ia, pegava o cupim que o Bruno me encomendou, mas, Ítalo, eu tô trabalhando com esse cupim, olha aqui pra você ver. Aí começa, e né? Aí o pessoal começou a me procurar, aí eu cupim. Aí eu trabalho com frango. Aí chegava uma pessoa, eu tô sozinho, é muito. Coxa sobre coxa, vamos pôr. Aí comecei a pôr. Chegava a pessoa com a criança, mas tem criança gosta de toscana. E assim foi indo, entendeu? Você tem que esperar o cliente procurando daquela demanda. Porque se, igual eu falo, voltando no começo, se você pôr muita coisa, você se perde. Aí você não vende nenhuma e nem outra, entendeu? Outra coisa que os clientes me pedem muito, carneiro. Só que a nossa região aqui é meio carneiro de qualidade, é meio difícil de achar. E quando acha é um preço absurdo. É absurdo. Aí como que você vai preparar ele e repassar pro cliente, né? Aí vai ficar um valor muito, muito alto, né? Mas foi assim, dessa forma aí, o cliente procurando e eu fui implantando. Agora, geralmente, eu costumo fazer uns costelão que fica meio diferente no tambor. Corta com a mão, não precisa de faca. E geralmente os clientes começaram a me pedir costelão. Então, aí já tá no cronograma agora, meados de janeiro, de a gente começar a fazer o costelão para vender no quilo. O Ítalo chegou lá, eu quero 1 quilo, meio quilo de costelão. Mete a faca, corta a tirona de costelão, joga no balança, pesou, leva embora. Então, tudo você tem que vai esperando, né? se adaptando, o cliente vai pedindo, você vai fazendo, entendeu? E graças a Deus vem dando certo. Ô Ítalo, falando um pouquinho sobre gado de pasto e gado de confinamento, tem diferença de gosto de carne? Como é que vocês lidam com isso aí? Bruno, tem uma grande diferença, mas o grande problema em si não é o confinamento, e sim o trato do animal. Porque o gado quando ele está a pasto, é um animal hoje um dos gados mais valorizados em São Paulo, nas regiões ali, é o gado, tirando o Wagyu, né, que é o boi japonês, top. É a vaca velha. Aquela vaca que tem aquela gordura amarela, que é uma vaca, um boi de 6 anos. Por quê? Esse animal ficou durante 6 anos só a pasto e sal mineral. Essa carne, se você pegar essa carne, você assar uma carne de um boi velho, que foi bem salitrado, com uma genética boa, ele teve um bom tratamento, na hora do abate, o transporte dele, ele não teve estresse no transporte, ele teve o tempo dele de recuperação no frigorífico que foi abatido, você não precisa nem colocar sal na carne, por causa do gosto da carne e da gordura. A gordura ela fica com esse sal, que ela foi salitrada durante esse processo da vida dela, e ela mesmo já contém sal. Então, e o confinamento hoje é muito rápido. O confinamento, a gente não tem esse tempo de maturação, vamos dizer assim, no animal. Então hoje estão abatendo animais com 16 arroba, 17, com 16 meses, 17 meses, 18 meses de vida. Então é uma diferença muito grande. E hoje o animal, ele nasce, ele já vai para um sistema CRIP, que já é o bezerro mamando na vaca, mas ele já está comendo uma ração. Dali ele já sai para um proteinado de alto consumo
E do proteinado, que é eles têm o boi 777 e o boi 888. E dali ele já sai pro confinamento. Aí é onde que muda o gosto da carne, literalmente. Tem o tal caroço de algodão e torta de algodão. Hoje ele é muito usado em confinamento por questão de acabamento, né? Então o caroço e a torta de algodão, ou um ou outro, ele acaba dando uma cobertura, um acabamento no animal. Alguns frigoríficos, eles pagam por acabamento de carcaça. Então, quando você mata um animal lá, você tem a classificação A1, A-1. Então, nessa classificação, dependendo o acabamento de carcaça, você ganha bonificação de 2, 3, 5% em cima da arroba. Então, alguns confinamentos usam o caroço e a torta de algodão. Isso sim é um problema. Porque na hora que você entra na torta e no caroço de algodão, é na hora que você vai comer a carne que você sente o cheiro de ração. Esse tempo todo que eu já andei fazendo churrasco no Brasil, 80% de certeza, a melhor carne do Brasil hoje está em Rondônia. Porque a gente tem muito, mas muito boi a pasto e semi-confinado. O boi vai ali, come uma ração, mas ele ainda tem o pasto. Ele ainda tem um tempo. Hoje em São Paulo não temos mais isso. Não tem mais. Não tem. Então, é uma carne que na hora que você pega... Aqui em Rondônia a gente tem alguns confinamentos que usa o caroço de algodão e a torta. Tem alguns. Você chega a colocar na frigideira, eu falo que faz até espuma. Ela não tem gosto. Você joga o sal, é só o sal, você só sente o sal. E muitas dessas você só descobre quando você abre a embalagem. Que ela vem embalada a vácuo, a maioria. Porque a maioria desses confinamentos eles vendem para grandes frigoríficos. Eles não vendem para comércio local. Mercado. E tem alguns frigoríficos daqui também que tem a seleção, o que vai mandar pro varejo e o que vai mandar para fora. Tem bem essa separação. Então, o problema em si não é o confinamento. O problema em si é o trato ali que eles dão pro animal. Você, eu acredito que talvez já deve ter acontecido, né? Por mais que você faça o melhor churrasco no trato ali com fogo, se não tiver uma carne de qualidade, muitas vezes acho que talvez até o cliente já chegou e falou: rapaz, essa carne aqui que você pegou de onde, né? Rapaz, deixa eu te falar. Confinamento, eu mesmo, as minhas carnes que eu trabalho no assado, nunca cheguei a colocar confinamento, porque graças a Deus eu conheço quando a carne é de confinamento. Não preciso nem eu pôr ela no fogo. Se eu ver a cor da banha dela, eu já sei que ela é confinada. Porque um pouco da minha experiência e um pouco da pessoa que me fornece a carne, do açougueiro que separa a carne pra mim, ele me ensinou essa técnica também. Então eu aprendi isso aí, a prática. Mas, cara, é horrível o confinamento. Eu não faço com meus clientes, mas eu já fui em churrasco que é carne confinada. Nós aqui de Rondônia, nós não conseguimos comer carne confinada. Lá pra fora, Mato Grosso pra frente ali, todo mundo é acostumado. Mas nós não comemos não. Por causa do gosto, é muito forte. E tá chegando aqui, né? Igual o Ito falou, tá chegando, mas, cara, vai dar trabalho pra nós aceitar essa carne aqui. Acostumado. Porque o boi a pasta é diferenciado. O trem carne é outra é diferenciado. E eu costumo trabalhar assim com qualidade. Tem às vezes, dia de domingo, dia de sábado, que o açougueiro fala pra mim: hoje as fraldinhas suas não tá naquele padrão, cara, eu não vou te mandar. Então não manda. Eu prefiro não ter pra fornecer pro meu cliente do que eu fornecer uma carne ruim. Entendeu? Porque hoje o nosso padrão é qualidade, tanto no assado como no evento. Você tem que ter uma carne boa. Não tem churrasqueiro que faça milagre com carne ruim, né? Não tem. É igual um exemplo. Teve uma vez que nós fomos fazer um costelão, eu e o Ítalo. Chegou lá, acho que era 3 costelão, né? A cliente chegou lá com uns costelão congelado. E não era aquela carne de primeira. Não vou nem falar de onde que ela pegou, né? Porque não vem ao caso. Mas, cara, falar pra você,
problema. Nós fizemos o que nós pôde. Ainda ficou... O cliente gostou, legal, mas não ficou do nosso padrão, do nosso agrado. Porque além de não era uma carne de qualidade, ela estava congelada. E era costelão, a gente tinha que pôr de madrugada. Então o churrasco, a base do churrasco hoje é uma carne de qualidade. O cara pode ser o melhor churrasqueiro, mas se a carne não tiver qualidade... Não consegue fazer não milagre. Tem jeito. Como já começa pela carne. A carne... E falando sobre... os principais desafios, você tocou num ponto aí, Céu, a questão da carne, né? Você que atende tanto evento quanto a questão dos assados, trabalhar nesse ramo, o que você considera de mais dificultoso? Qual o maior desafio de trabalhar nesse segmento de vocês? O maior desafio é isso aí, é você encontrar o produto de qualidade. Esse aí a carne de qualidade. É a carne de qualidade. Porque esse aí é um dos desafios. Pelo menos o meu é esse aí. Você encontrar uma carne de qualidade. Hoje a gente já passou por algumas poucas e boas aí nos eventos. Carne, o ponto principal é a carne, mas já pegamos carvão molhado, não teve um armazenamento bom, não esquenta, lenha molhada. O lugar que o rapaz queria que nós fizéssemos um evento não tinha condições. O que mais? Lenha, o cara, você chega lá, igual eu fui fazer um evento uma vez, até esse evento era do Ito. O Ito viajou para São Paulo fazer um curso e eu fui fazer esse evento para ele. Era muito costelão, eu acho que era 12 costelão, porco, carneiro. Era muito costelão. Eu cheguei lá, tinha um caminhão de lenha. Só que era tudo lenha de curral, lenha pintada de óleo queimado, não sei o que. Isso acontece muito. Aí eu falei com o cara, cara, você só tem essa lenha? Ele falou só. Eu falei, não, isso aqui não serve não. Ele, mas por que a lenha aí? Eu falei, não. Falei, isso aqui eu vou acabar com a tua carne. Eu falei, infelizmente, irmão, arruma outra lenha. Ou se não tiver lenha, traz só carvão. Porque o pessoal acaba achando, Bruno, que qualquer lenha que colocar ali vai servir. E não é. A lenha, ela vai passar um gosto pra carne. Se você pegar uma lenha dessa aí, cheia de pintado de óleo, e se jogar lá no fogo, aquela fumaça vai toda pra costela. E aí? Vai comer costela com gosto de óleo queimado, de pinche? Já teve até um caso, eu acho que foi no Mato Grosso, que um rapaz intoxicou os convidados dele porque ele usou lenha de eucalipto tratado. Então, assim, tem um produto ali dentro, tem uma química ali dentro, né? Então, você vai expor um alimento nessa química, porque na hora que tiver acontecendo a queima, vai liberar essas substâncias na fumaça, ela vai penetrar na carne e você vai fornecer aquilo para seus convidados, para o seu filho, para sua esposa. Então, assim, e a questão da lenha também, em si, ela também é um ponto muito crítico no churrasco. Ela influencia muito. Resto de lenha de construção com cimento. Cimento é uma química. Não tem como você colocar, não vai fazer diferença, que é pouquinho, mas é uma química. Tem um produto ali, um produto tóxico ali dentro. E você colocar ele para queimar, ele não vai queimar sem exalar alguma coisa, porque alguma coisa vai sair. E aí, como é que, quando vocês vão fazer eventos assim, o que é responsabilidade de vocês? Ou é tudo no combinado? O que é do contratante ali, né? Ou vocês, a questão de carne, até conversava com o Ítalo, né? Carne vocês sugerem, compra desse local, ou já aconteceu também de fazer evento que vocês levam? Como é que funciona? Então, Bruno, como eu tô trabalhando agora, trabalho com buffet completo também, quando o cliente me contrata com buffet completo, aí é tudo por minha conta, entendeu? Eu levo a carne, eu levo o carvão, eu levo tudo que for preciso para realizar aquele evento, é por minha conta, entendeu? Mas também tem um evento que você me contrata e você só quer o meu serviço. Aí eu vou te dar as orientações. Bruno, você pega costela, você pega uma fraldinha, você pega um contrafilé, você pega tanto de picanha, isso, aquilo, a gente passa o cálculo da carne, a quantidade, tudinho, entendeu? É mais ou menos assim que funciona. Hoje eu já trabalho mais na questão da mão de obra, né?
Porque um dos principais pontos é nós temos muitos fornecedores de carne em Rolim, né? Muitos fornecedores com qualidade de carne. Só que o cliente não gosta daquilo lá, o outro cliente não gosta daquilo lá. Então, hoje eu trabalho, a maioria dos nossos eventos, né? Eu acho, foi assim. Nós fazemos uma lista de proteínas que podem ser usadas no evento e para qual técnica que aquela proteína vai ser usada. A pessoa aprovou, Ítalo, eu quero fraldinha, picanha, maminha, ponta de peito e cupim. Aí, em cima da quantidade de pessoas, nós fazemos o cálculo de quantos quilos de cada proteína, e junto com essa quantidade nós passamos a lista de mercado, a lista de compra, tanto carvão, e nisso a gente também passa o número do telefone dos responsáveis de cada açougue. Frigonato, Frigoísa, Santa Helena, né? Nós passamos ali o contato, porque aí fica de critério do cliente escolher. Eu quero um preço mais em conta. Não, eu quero um meio termo entre preço mais em conta e uma carne um pouco mais de qualidade. Ou eu não tô muito confiança, sempre compro lá. Eu não tô preocupado tanto com preço, eu quero mais qualidade, então você vai ali e quem vai te fornecer uma qualidade exemplar, só que vai ter um preço mais elevado. Então isso eu deixo a caráter do cliente. Hoje eu não me interfiro muito nisso, indico, mas eu não me interfiro muito nisso, até porque influencia e muito no nosso serviço. Influencia e muito. Falar que vai pegar uma carne, eu já peguei animais de cliente que matou a pasto que estava super macia, mas aquela novilha foi tratada para aquilo. Foi tratado para aquele momento especial. Então ela teve um tratamento especial. Só que eu já peguei novilha que foi matada dentro de pasto, que 12 horas de fogo não desmanchou a costela. E ela secou, mas ela não ficou macia. Então tudo isso interfere. E isso eu deixo bem claro para os clientes. A qualidade da carne vai interferir 100% no seu momento. E muitas vezes o ponto alto ali do evento é o churrasco. O churrasco. Isso complica tudo, né? Oi, Ítalo, mas você comentou um ponto aí de cálculo, né? Qual que é o número? Tem um número mágico aí de calcular quantas gramas, quantos quilos para X pessoas? Como é que funciona esse cálculo aí pra gente? Bruno, no meu caso, geralmente como eu trabalho só com o churrasco, meu cálculo é um pouco mais elevado do que o cálculo de buffet, né? Porque geralmente eu vou para fazer um almoço, mas não vou ficar só no almoço. Então eu vou servir o almoço para a pessoa, mas daqui 2 horas eu vou servir, e aí tem aqueles convidados que não gostam de comer, que gosta de uma bebida alcoólica, que já fica ali no canto, só fica beliscando. Aqueles dali só belisca, não come. É o contrário. É o contrário, belisca demais. Eu vou fazer um evento para 40 pessoas e tem 20 crianças. Criança não come. Criança come e muito. É porque geralmente os adultos não conseguem acompanhar. Às vezes não observa, né? Mas quem tá na churrasqueira, criança come e come muito. Porque ela vai na piscina e volta. Ela vai na piscina e volta. Ela não senta para comer, mas ela vai e volta toda hora. Então, geralmente, eu, Ítalo, levo de 600, peço de 500 a 600 gramas de carne crua por pessoa. Né? E como nós trabalhamos com parrilha, é uma carne mais rápida, eu não preciso colocar tudo para assar de uma vez. Então eu vou assando conforme vai saindo, sempre tem alguma carne pronta, faz uma ou outra, se sobrar, sobra um pouco ali, porque o cliente nunca vai perder, vai ficar para ele depois. Mas para não correr o risco de faltar, é melhor sobrar do que faltar. Aí você faz um cálculo e aí falta carne, e aí a pessoa, não falei que ia. Aí fica ruim. Então não é para sobrar muito, mas também não é para faltar. Já teve um evento que eu levei 1 quilo de carne por pessoa, e na hora da janta o pessoal teve que comprar mais carne.
Só que ficaram o dia todo mastigando. Então, não tem um número exato. Mas tem uma base que eu gosto de levar de 600 a 500 gramas de carne crua por pessoa. Nesses casos, igual você falou que o evento tem carne não só para almoço, né? Sim. É carne para ficar um bom período ali. Isso, que a maioria dos clientes eles já pedem, né? Quando não é um local locado para evento, o pessoal não, então faz um almoço e já deixa uma carninha para mais tarde, daqui a pouco deixa uma carninha em cima para alguém ir beliscando. Né? E nessa carninha de beliscar ali, só ali já fica uns 4 quilos assado. Brincando. Céu, e hoje na questão dos assados, como é que você faz essa questão de fidelizar o cliente? Você acredita que você deve ter vários clientes fiéis ali, né? Como é que você foi pensando ao longo do tempo para cada vez mais fazer esse cliente não só pegar uma carne de vez em quando, né? O cara voltar realmente, ou se não todo final de semana, cada 15 dias, encomendar uma carne com você. Como é que foi? Ô, Bruno, qualidade, cara. Fazer bem feito. Fazer bem feito. Fazer bem feito e qualidade. Igual você mesmo falou, você já viu uns vídeos das costelas, né? Tá o Ítalo aqui do meu lado aqui, que ele fala pra todo mundo que o meu assado é diferenciado, cara. E é diferenciado, graças a Deus. Porque eu me entrego, cara. Eu me entrego mesmo. Tem que ser bem feito. E cada domingo tá melhorando, graças a Deus. E isso que motiva o cliente estar lá todo domingo. E aquele cliente, ele vai lá, ele vai comprar, ele fala pro fulano, ele fala pro outro, ele fala pra aquele, vai lá, tem um cara lá que vende umas costelas assim, um cara vai e compra a primeira vez, volta o segundo domingo. Nós tem cliente ali que é todo domingo o cliente tá lá. Agora, dia 13 de dezembro, a gente não trabalhou. Desde quando eu iniciei o Ciel Assados, há 1 ano e 4 meses, foi o primeiro domingo que eu não trabalhei. Teve um casamento de uma sobrinha minha, e a gente não trabalhou. Cara, o domingo, o que deu de gente me ligando. E lá onde a gente trabalha, de frente à Casa Esporte ali, porque, assim, aqueles moradores de rua, eles fizeram tudo amizade com a gente. Eu cheguei lá no outro domingo seguinte pra trabalhar, eles vieram, os moradores de rua, falou, me chamam de negão. Negão, onde você tava? Domingo isso aqui ficou um mar de gente procurando, aonde que você tava? Então, graças a Deus, cara, a gente já conseguimos fidelizar muitos clientes, e esses clientes vão levando o nome da gente, vão falando um pro outro, falando pra... Ó, vai lá que o cara tem uma carne diferenciada. E ali, eu costumo falar, o Ciel Assado, ele entrega qualidade. Tanto na carne, quanto no atendimento da minha esposa, das meninas que trabalham com nós, com os meninos que trabalham comigo. Todo mundo. Nosso padrão é, primeiramente, a qualidade do produto e o atendimento. Não adianta você ter qualidade e não ter atendimento. Então, esse ali é o foco e o responsável por a gente estar do que a gente está hoje. Não, e eu sempre falei pro pessoal hoje, eu faço churrasco no tambor, mas eu desconheço um especialista maior no tambor do que o Ciel. Isso é fato. Não tem a dedicação, e eu acho que o momento, literalmente, a virada de chave sua foi quando você saiu da sua casa. Exatamente. Ele começou a fazer em casa, saiu da casa. Eu comecei na minha casa. Pra ir pra frente da Casa Esporte. Trabalhei 2 meses na minha casa, acho que foi 2 meses e meio. Eu trabalhei na minha casa e, tipo assim, eu falei, cara, eu vou pra rua. Eu falei pra minha mulher um dia, eu falei, rapaz, vamos pra rua. Aí ela falou, mas vamos pra rua? Eu falei, vamos pra rua. Rapaz, eu falei, vamos pra rua. Eu falei, lá na rua todo mundo vai estar passando, vai estar vendo a gente. Aqui não, aqui na nossa garagem, que só realmente quem mexe com o telefone, as pessoas conhecidas. Porque se você botar um negócio, Bruno, cara, é até forte isso que eu vou te dizer. Conhecido, amigo, não vai comprar de você não, cara. Você vai fazer amigos, cliente, cara. Ali eles vão virar seus amigos, mas os amigos realmente, as pessoas próximas de você, eles não vão comprar de você. Porque essa ideia, eu já tinha ela há muitos anos, aí você vai dar a hora certa de eu montar. Aí veio eu comentava com um, com o outro, cara, eu vou montar. O cara batia nas minhas costas e dizia, todo domingo eu compro, pode pôr que eu vou comprar contigo. O cara nunca foi lá. Então eu trabalhava no Trento Material de Construção, trabalhei lá com o seu Roberto 14 anos. E eu trabalhava no Trento Material de Construção, fazia churrasco pros outros, fazia evento e tal, e foi indo, e eu falei, cara, eu vou sair.
Aí fui pro seu Roberto, falei pra minha mulher, falei, eu vou sair do Trento. Minha mulher falou, você é louco? Eu falei, vou sair. Fui lá com o seu Roberto, pedi as contas. Ele falou, não pode, cara. Tem certeza, é isso mesmo? Eu falei, é isso mesmo. Aí contei pra ele. Ele falou, já que é isso que você quer, e fui, cara. Fui. E foi indo, foi dando certo, mas sempre foi a qualidade. Fazer bem feito. Tem, igual eu falei, se for pra você fazer a meia boca, não entra. Faça bem feito. E graças a Deus, cada dia que passa, mais resultado vai tendo, mais bem feito vai sendo feito. E eu agradeço a Deus todos os dias por Deus me abençoar minhas mãos, para que cada vez mais eu consiga fazer melhor. Esse é o segredo. E eu lembro lá no começo, que nem o senhor falou, nós começamos a conversar pelo Instagram, né? Eu curtia as coisas que ele fazia, ele curtia as coisas que eu fazia. Só que esse doido, ele fez uma imagem e colocou no carro dele. Ele pegou uma foto de um churrasqueiro da internet e colocou no carro, o adesivo dele. Tá, e eu conversava com um cara no Instagram e achando que era o cara da imagem, né? O dia que a gente foi se conhecer, eu olhei pra ele, olhava pra foto e falava, rapaz, esse cara tá me enganando. Esse cara tá me enganando. Na verdade, nem foi eu, foi até uma amiga minha, a Evelyn. Hoje ela é gerente lá da Sônia Modas. Foi ela que criou isso pra mim, entendeu? A gente conversando lá no Trento e tal, ela também foi uma das pessoas que me incentivou no começo. Eu tava lá no Trento e a ver tinha alguma confraternização lá na loja, alguma coisa, eu que assava carne. Então, tipo assim, ela, não, amigo, sua carne é boa, tal, monta um espetinho pra você e tal, isso e tal. Mas eu sempre com aquilo, não, vou viver de churrasco, ainda vou viver de churrasco. E aí, cara, foi ela que fez aquela... Não tinha nada, velho. Não tinha nada, velho. Um cara loiro lá. Não, era um cara mais velho, parecia... Aí eu botei lá, Ciel churrasqueiro de aluguel, botei e fui pra cima, cara. Fui pra cima e foi dando certo. Aí mudei de Ciel churrasqueiro, de Ciel churrasqueiro de aluguel pra Ciel churrasqueiro, e depois veio o Ciel assado. E tamo aí, graças a Deus, também deu certo. Eu lembro uma vez que a gente vinha do evento também, até comentei com o Ito, falei, cara, eu vou montar um assado pra mim. Aí ele falou, sério, irmão? Eu falei, vou. Eu vou tirar um pouco o pé do evento e eu vou pôr um assado pra mim, cara. Depois que eu enganjar no assado, eu volto pro evento de novo. E tá aí esse ano agora, do meado do ano pra cá, eu voltei pro evento de novo. Aí já voltei com o buffet completo também. Fiz uns grandes eventos agora, esse final de ano agora. Cara, que eu vou te falar pra você. Eu mesmo fiquei surpreso dos eventos que eu fiz. Pensa uns eventos. E aí, que foi show, cara. Qual que é a diferença de você no assado, no evento? O que você precisa ter de diferente num pro outro? Dificulta você voltar pro evento igual você tava ali nos assados? Como é que é para você administrar isso? Dificulta um pouco, Bruno, no caso é a logística, né? É a logística também e muitas das vezes a mão de obra. Que pra mim ficar nos dois, eu preciso de equipe, eu preciso de gente. Graças a Deus, igual eu falei, eu tenho o Sandro, eu tenho o Marcelo, começou a trabalhar comigo, não entendia nada de churrasco. E ele pediu uma oportunidade, eu dei pra ele, e o Sandro, a gente começou a ensinar ele tá na pegada junto com a gente, aprendeu demais, um moleque bom, esforçado, tem minha esposa, as meninas. Então, tipo assim, essa é a dificuldade. Pra mim manter os dois, eu tenho que ter gente. E outra coisa, se for pra mim fazer um evento pra você e eu não tá lá no teu evento, eu mandar outra pessoa, eu não quero fazer. Se você tá me contratando é porque você quer que eu esteja lá. Mesma coisa, eu acredito que é o cliente que vai lá no assado comprar comigo. Se eu não tô lá, eu acredito que o cliente vai ficar meio assim, não vou, se eu não tá lá, eu não vou lá. Isso é um grande desafio. Esse aí é o grande desafio, entendeu? Eu tenho que eu falei, eu vou conciliar assim, de segunda a sábado, buffet, evento e buffet, e domingo assado. Se aparecer evento bom, minha esposa falou, mas se aparecer evento bom domingo, não pego, porque eu tenho que dar prioridade aos meus clientes do assado. Saber falar entendeu? Não, Isso, né? tem que saber falar não. Sim. Então, tô indo nessa pegada. Aí agora, se Deus quiser, para esse 2026, a gente tem muito plano, a gente tem plano que hoje a gente trabalha na rua, a gente tem plano de ir para um ponto físico, dar uma expandida no negócio, e aí vamos ver se a gente vai continuar com o buffet, se vamos ficar só no negócio, e vamos ver o que vai acontecer. Tá na mão de Deus, mas graças a Deus tá dando certo.
Mas esse não aí passa de cada vez. Esse aí é o empecilho, Gente, né? Gente, é mão de obra. É que na verdade, Bruno, nós que trabalhamos a nossa marca em cima da nossa imagem, né? O Ciel Assados foi em cima da imagem dele. O Ítalo Rocha foi em cima da minha imagem. Então, quem trabalha com a imagem hoje é difícil de não estar em 2 lugares ao mesmo tempo, é impossível. E o nosso produto, tipo assim, a gente prepara ele, não é uma coisa que essa garrafa de água, ela é pronta. Nós temos que preparar. Então, por isso que a gente tem que estar presente. É a sua mão. Claro que a gente não faz nada sozinho, Bruno. Isso aí, Sim, é igual eu tô falando, sozinho. Eu cheguei, o Ciel Assado chegou onde ele tá hoje, por causa dessas 5 pessoas, 6 com a minha esposa que estão do meu lado. Senão não tava, porque eu sozinho não faço nada. Mas eu tenho que estar ali. É porque é a sua mão, tem que estar seu tempero. sobre minha mão, sobre o meu olhar, sobre minha supervisão. Não adianta. E tem um cliente também, fala, o Ciel não tá lá hoje, eu não vou lá não. Eu tenho um cliente hoje que ele nem desce do carro, ele só para. Ele só para o carro. E ele faz questão que eu pegue a carne, que eu separe a costela para ele, que eu separe o frango. Mesma coisa o Sandro que trabalha comigo. Tem cliente que faz questão que o Sandro, se o Sandro vai lá, pega a carne, entendeu? Então, por isso que a gente tem que estar ali. Tem que estar ali 100%. Você não pode estar a metade do Ciel tá ali, a metade tá... Não. Ou um ou outro. Esse é o empecilho hoje de eu conciliar os dois. Mas vai dando certo. Tá dando certo. Ajustando, né? Vai ajustando. Eu na hamburgueria eu passei por isso, que teve um período que eu tava com a hamburgueria, só no delivery, mas e meu irmão trabalhava comigo, meu irmão hoje tá morando fora, e meu irmão fazia defumação, ficou comigo um tempo, só que quando eu tava em evento, a hamburgueria poderia estar aberta, que ela não vendia, não tinha como, por causa da imagem. Pessoa, né? Quando liga a imagem, hoje é difícil uma pessoa que conseguiu vender a imagem dela para diversos locais. Nós estávamos falando de um agora há pouco, o Netão Bom Bife. Ele conseguiu colocar o rosto dele e conseguiu expandir. Mas ele ficou muito tempo para conseguir expandir. Ele trabalhou muito o marketing digital dele para depois ele conseguir sair hoje das operações dele. Mas eu tava vendo esses dias, pelo menos uma vez por semana, na de Santos, que ele mora em Santos, ele tá lá. Ele vai pra Parrilha, ele vai fazer alguma graça. Pelo menos uma vez por semana. A gente já retoma essa questão de evento, mas antes agora eu quero dar um recado dos nossos patrocinadores. Olha só, esse recado é da Farol, Faculdade de Rolim de Moura, para você que está pensando em cursar uma graduação ou pós-graduação. A Farol Faculdade de Rolim de Moura, a faculdade genuinamente rolimourense, está de portas abertas para te receber. Entre em contato com a equipe da Farol através do QR Code que está na tela ou o link na descrição. Se você quiser fazer uma visita, se você quiser conversar com o diretor, a Farol está de portas abertas para você conhecer as instalações da Farol e acessar toda a grade aí de cursos e pós-graduações para te receber. Alvorada Produtos Agropecuários, com mais de 65 lojas espalhadas aí no país, com presença forte aqui no nosso estado de Rondônia, também presente aqui em Rolim de Moura, está de portas abertas para você, produtor, que procura soluções mais inovadoras do mercado, soluções tecnológicas, os melhores produtos do mercado, nutrição, enfim, muitos insumos aí, você encontra lá na Alvorada Produtos Agropecuários, um atendimento diferenciado, uma verdadeira consultoria de atendimento aí, para você que busca melhorar cada vez mais a rentabilidade, a produtividade, seja da lavoura, seja do seu rebanho. Entre em contato com a equipe da Alvorada através do QR Code que está na tela ou o link na descrição. E voltando a essa questão dos eventos, vocês já falaram de um ponto aí que é a questão de pessoas, né, Ítalo? E a minha pergunta seria em cima disso. Quando tem um evento muito grande para fazer, provavelmente precisa de ajudante ali. E como é que você lida com isso, de repente? Tem hoje pessoas já que estão no mercado, já são pessoas fiéis aí como ajudante, e de repente você pega um evento grandioso, já deve ter acontecido, né? De repente você pega eventos ali, X pessoas, e de repente aparece um com um número que você nunca pegou. Você fala, caramba, eu preciso de mais mão. E aí, como é que foi? Bruno, eu passei por um desafio muito grande mesmo, que foi em Porto Velho. Era o aniversário do shopping de Porto Velho.
Era o Porto BBQ. Ano 2023, final de 2023, eu acho. Se eu não me falha a memória. Que lá era uma expectativa de 6 mil pessoas. Caramba. Mas a comida seria vendida, mas a proporção do evento era muito grande. A estrutura era gigantesca. E ali eu acho que foi o meu maior desafio. Eu tinha uma pessoa que ia estar junto comigo no evento, para nós dividirmos as funções, né? Porém, num desentendimento dele com um dos organizadores, ele saiu e o projeto tinha esfriado, e aí o projeto retomou. E eu falei, não, eu vou tocar isso daí sozinho, que eu vou ter que dar um jeito, não tem como. Ali foram 42 churrasqueiros que nós tivemos que colocar lá dentro. Então teve churrasqueiro de Espigão, teve de Paraná, Ariquemes, Porto Velho, pessoal de Alto Paraíso. E aí acabou a mão de obra dentro do estado. Eu falei, e agora? No evento do Renato de Paraná, no primeiro evento, eu conheci uma galera fenomenal do Acre. Fenomenal. Aí eu liguei pros meninos e falei, pessoal, eu tenho um evento assim, assim, assim. Eu não tenho equipamento, que era um dos outros desafios nossos, era o equipamento. Eu preciso do equipamento de vocês e de vocês. E aí os caras, não, então vamos estar junto, desceram do Acre, de Rio Branco do Acre, pra vir pra Porto Velho pra fazer o evento. Foram 42. No 2 dias antes do evento, um dia antes do evento, o organizador chegou e falou, olha, não vai ser um dia, vai ser 2. E eu não tinha mais como mudar. Aí eu fui, falei com os meninos, todo mundo abraçou a causa. Foi e teve todo um processo de dificuldade para trabalhar dentro do pátio do shopping. Nós estávamos lá no fundo, não queriam deixar fazer fogo de chão, não podia botija de gás. Nós estávamos cozinhando, fazendo os acompanhamentos na beira do rio Madeira, lá na barranca do rio mesmo, numa cozinha que eu conseguia alugar, e depois tinha que atravessar com toda a comida pro shopping. Eu acho que ali foi o meu maior desafio ali. Só que hoje em dia, dentro de Rolim de Moura, assim, não tá muito diferente não, né? De auxiliar, se a gente pegar um evento para 1000 pessoas e falar, 1000 pessoas, e a gente falar, não, vamos riscar 10 nomes aqui para ajudar. Tem muita gente no mercado, mas não com a índole que nós trabalhamos e com amor que a gente estava falando, com amor que a gente trabalha, não com esse fiel assim no churrasco. Então hoje pra gente riscar 10 nomes aqui dentro tá complicado. O que vocês consideram de, tipo assim, o cara que é amador ali, faz o churrasco dele em casa, final de semana, de vez em quando, e quais são os principais erros que ele comete? O que é o básico, assim? É ponto de carne? O que precisa saber? A altura do fogo? É acender, deixar o carvão acender primeiro? O que é os principais erros, assim, dos amadores, assim, que de repente já vai dar aquela melhorada no churrasco? Rapaz, o amador, primeiramente, ele tem que saber fazer esse cálculo. É o cálculo de carne, né? Que muitas das vezes o cliente não sabe e eles também não sabem, aí falta carne, o cara já peca naquilo ali. Outra vez o cara vai... eu já peguei auxiliar pra trabalhar comigo. Tem auxiliar que não tem nenhuma faca, o cara não tem nenhuma faca, nem uma tábua pro cara trabalhar. Então é isso aí. Se o cara quer ir pro churrasco, ele quer fazer um churrasco, ele tem que ter a faca dele, ele tem que ter a tábua dele, ele tem que ter os equipamentos dele trabalhar ali. E tem amador que não tem nada. Eu fui fazer um evento, eu acho que foi uma virada de Natal, uma ceia de Natal, o ano passado, acho que acredito que foi. Eu fui lá pro cliente, o cliente me contratou, eu falei, não, eu tenho todos os meus equipamentos, tudinho. Montei minha estrutura fora da área de churrasco dele. A mulher dele ficou super feliz,
que não sujou nada lá dentro, nada. Eu montei minha estrutura do lado da piscina, tudinho fiz. Aí ele, mas a esposa dele comentando, cara, agora a gente achou um churrasqueiro bom, porque todo ano a gente contratava, o cara vinha aqui, o cara não tinha uma faca. Não tinha nada. Tudo a gente teve que fornecer pro cara. Pagamos pro cara e tivemos que fornecer. Então eu acredito assim, o que os amadores hoje pecam é nisso aí, é não ter equipamento, não saber a quantidade de carne ali, que orientar o cliente a comprar. Quantas pessoas são? Esses dias mesmo eu tava no Santa Helena, que eu só pego carne no SH. Aí eu tava lá, aguardando minhas carnes, aí chegou um rapaz, ele é amador. Aí a gente conversando lá sobre, ele viu pegando bastante carne, que era pro assado e um evento que eu tinha. E aí ele falando tal, negócio, questão de quantidade de carne. Ele falou, você calcula tanto por carne e tal. Aí o meu cálculo é baseado igual ao do Ítalo. Acho que todo profissional é mais ou menos parecido. Vai do público, do cliente. Se é um público que bebe muito, se é um público que não bebe, se é um público evangélico, vai do público. A gente faz o cálculo. Aí ele falou, não, porque eu calculo tanto. Eu falei, mas você nunca passou vergonha? Nunca faltou? Até agora não. Eu falei, cuidado com esse cálculo seu. Aí peguei e expliquei pra ele tudinho. Ele falou, nossa, cara, obrigado. Então o cara tem que cuidar nisso aí, os amadores, entendeu? E muitos caras que tá começando ou que é amador, hoje em dia, Bruno, é o que eu falei, os caras não tem muita humildade, pô. Os caras não tem muita humildade de aprender, de ter pé no chão. Os caras acham que sabe tudo. E não é assim, entendeu? As coisas não é assim. Aí no que o Bruno perguntou aí, Bruno, eu acho que o principal erro do amador, aquele cara que tá fazendo em casa pros amigos e não sei o que, é aquela famosa garrafinha de água do lado. Nossa senhora, aquilo lá, na hora que eu olho aquilo lá, chega a dar um arrepio. Porque assim, tudo que a gente precisa é de fogo. A gente precisa da brasa tá acesa. Começou a pingar, nós estamos com uma brasa bem acesa. Aí eu vou fazer uma picanha que tem uma gordura. Começou a pingar, não joga água, tira ela, puxa a grelha, deixa o fogo abaixar e volta pra dentro. Porque quando você tá fazendo ali, você tá com uma brasa forte, uma brasa aí de 5 segundos a mão, 20, 30 centímetros de altura, você tá com uma brasa forte. Muitas churrasqueiras hoje é grelha moeda, né? Aquelas grelha moeda. Que ela começou a esquentar. Aí começou a dar labareda. Você joga a água, você corta você corta o calor que tava nela. Você não apaga só a labareda, você corta o calor. Nesse processo de esfriar, esquentar, esfriar, esquentar, você corta uma das principais reações que a gente tem na carne quando ela está na brasa, que é a reação de Maillard, que é aquele dourado bonito que a gente consegue na carne. E isso só vem através de uma temperatura alta. Quando você quebra esse processo, a sua carne ela começa a perder líquido mesmo sem estar furada. Então, você esquentou a carne, esfriou, ela tem uma grande perca ali. Então, um dos principais erros, você jogar água para esfriar a churrasqueira. A labareda. Não, sobe pro segundo andar. A labareda não vai queimar sua carne. A labareda ela vai ajudar nessa reação de Maillard. Ítalo incendiou. Puxa a grelha, deixa apagar. Eu tô num tambor, que nem o Ciel usa muito, e hoje o pessoal começou a usar muito tambor. Começou a pegar fogo no tambor, abafa, fecha a chaminé. Não tem mais o que você fazer. Porque o que acontece? O fogo ele se alastra, ele se espalha e ele pega uma proporção muito grande por causa do oxigênio. Então, se pegou fogo dentro do tambor, você abrir a tampa, o risco desse fogo, essa explosão vir na sua cara, é gigante. Aconteceu numa cavalgada que teve aqui, o pessoal fazendo um churrasco, até uns amigos nossos. Parece que foi só chegar, os meninos começou a falar, não, foi o olho do Ítalo. O pessoal fazendo costelão desde manhã.
E o tambor tava meio inclinado. Só que o tambor ele tem uma borda, aquela borda encheu e a gordura caiu dentro da brasa. Aí começou uma fumaça preta, os meninos foram olhar o que era, levantaram a tampa. Mas incendiou. A sorte que nós estávamos num lugar aberto. Os meninos falaram: Italo, o que faz? Peguei a tampa, fechei, coloquei um pano na chaminé. Falei: agora reza. Reza pra salvar alguma coisa, porque não tem mais o que fazer. Se você levantar, a gordura estiver pingando, ela vai pegar fogo do mesmo jeito. E o risco de você ter uma queimadura séria é bem grande. É grande, né? Então, não esfria a churrasqueira. Sal do seu gosto. Se gostar antes, se gostar depois. Tenha uma carne de qualidade. E um erro muito comum que o pessoal faz quando vai fazer na churrasqueira é uma carne um pouco com a espessura maior, uma costela, uma ponta de peito. Isso é na onde que entra aquela parte que eu falei, entender o fogo. O jeito que você faz uma picanha não vai ser o jeito que você vai fazer uma costela. Isso que eu ia perguntar, é a questão de altura do fogo, tempo de fogo para algumas principais peças. Quais as diferenças aí? Não, quando nós estamos falando de uma carne mais fina, os famosos steaks, né? Ou quando nós estamos selando uma picanha, uma maminha, nós precisamos de um braseiro muito forte, né? Porque o que nós queremos com essa selada que a gente fala? É ter aquela crosta dourada, ter aquela reação de malhar, ficar bonita, para depois a gente tá fazendo os steaks, cortando em porções menores, para fazer a mesma coisa. Porque quanto mais reação de malhar você tiver na carne, mais gostosa, mais saborosa ela vai estar. Consequentemente, mais líquido você vai preservar tendo dela. Quando nós estamos falando de uma costela, aí o senhor já pode entrar falando que ele já é mais especialista, tá fazendo mais costela do que eu, ou uma ponta de peito. Nós não estamos falando de uma carne rápida, nós estamos falando de uma carne que tem muito colágeno. Então, esse colágeno ele não vai ser quebrado por fogo alto. Você não vai conseguir quebrar por fogo alto. Isso vai demorar tempo. Até esse colágeno ele derreter, para ele soltar as fibras da carne, nós estamos demandando tempo. Aí vai de peça para peça. Você vai ter peça que vai ter essa quebra de colágeno com 3, 4 horas. Mas tem peça que você vai ter que demorar 8, 10 horas. Entendeu? Então, tudo aí você tem que conhecer a carne que você está colocando, se ela é rica ou não em colágeno e qual o ponto que você quer servir. Né, Céu, qual que é o segredo da costela? Rapaz, é tempo. Tempo. É tempo. Porque hoje em dia o pessoal fala assim, até esses dias o rapaz foi lá no meu Instagram e falou assim, mandou mensagem pro Ciel, passa o segredo dessa costela aí, cara, passa a receita pra mim. Aí eu falei pra ele assim, cara, é fogo. É tempo e fogo. Chega 1 da manhã lá na frente que eu te explico. Aí ele pegou e falou assim, mas as minhas não ficam assim, passa a receita. Eu falei, tempo e fogo. Porque tem gente, ô Bruno, que faz uma costela no tambor com 4 horas. Essa costela vai ficar dura. Eu faço uma costela no tambor, eu faço com 7 horas. 7 horas. 7 horas. Eu corto ela com a mão, não precisa nem faca. E o cara quer fazer uma com 4 horas, com 5 horas, ela vai ficar dura. Então janela, vai, né? A janela até que possa ser fazer ela com 5 horas. Mas se for costelão, o Ciel faz com 7 horas. Eu não faço menos. Não, e aí entra também a questão. Porque as 3 primeiras horas, você pode dar uma aceleradinha no fogo. Aí depois as 4 horas depois, você vai só mantendo um pouquinho o fogo ali e ela vai terminando. E muita gente acha que não, que é só acelerar fogo, igual agora, esse final de ano. Eu aluguei muito tambor, eu não trabalhei véspera de Natal nem véspera de Ano Novo. Eu preferi alugar meus tambores. Eu aluguei, todo cliente que eu cheguei na casa dele para entregar o tambor, eu expliquei, falei, ó, trabalha com meia caixinha de fogo, assim, assim, assim,
que você vai fazer uma costela perfeita. E todos conseguiram fazer. Porque eu passei pra eles, ó, é tempo. Ah, eu achei que com 4 horas, 5, se eu ponhar às 7 horas da manhã, meio-dia nós ia comer. Falei, não, se você quer comer meio-dia, você bota aí 4 horas, 4h30 da manhã, aí você come ela meio-dia. Entendeu? Se você pôr 7 horas, você vai comer 2 horas da tarde. Então, é tempo. Costela, ponta de peito, costela janela, cupim. Você tem o meu cupim. Meu cupim eu coloco ele, é o primeiro que eu coloco no fogo. Eu ponho antes da costela. Só que o meu, eu ponho ele antes da costela. Só que a hora que eu entrego ele pro cliente, ele tá igual uma gelatina. Ele tá bem macio. Mesma coisa a costela. A costela nós põe bem de madrugada pra poder entregar 9, 10 horas. Mas isso aí ela deu... Na verdade, essas que eu faço ali no assado, elas até passam mais de 7 horas no fogo. Porque hoje o churrasco é confraternização, né? Nós estamos falando de uma confraternização entre amigos, ali, bate-papo e tudo mais. Só que essas peças, algumas peças e o tamanho de algumas peças, né? As espessuras, você tem que ter ali, colocar num forno, colocar num fogo mais cedo. Essa é para aquele seu amigo companheiro, aquele seu melhor amigo, que é sempre o primeiro a chegar e o último a sair. Aquele que chega lá na sua casa, ele chega às 5 horas da manhã, ajuda você lá, você acende o fogo lá que eu vou colocando. Embora, né? Não, você acende o fogo lá que eu vou temperando aqui. Aí você coloca e vocês vão colocar o papo em dia, naquelas conversas que você não tem quando tem outras pessoas. E na hora que for comer, ele já tá bêbado ali caindo no canto. É geralmente costela, cupim, tem essa demanda. Tem algumas pessoas que querem acelerar o processo, só que não fica a mesma coisa, não tem como. Você consegue fazer uma costela de 5 horas no tambor? Já vi. Não é meu gosto, mas já vi. Só que nós estávamos falando de um animal que entra naquela conversa que nós que teve todo o processo de tratamento, todo o processo de genética. Então muda muito. Então o processo é longo. É longo. Só que também aí entra as carnes mais rápido, né, Bruno? Que é um contrafilé, uma fraldinha, uma alcatra, entendeu? Essas aí são uma picanha. Vocês são carnes rápidas, você consegue fazer rápido, entendeu? A fraldinha demora um pouquinho mais porque particularmente eu gosto de fazer a fraldinha inteira, porque ela fica mais suculenta. Então ela demora um pouquinho mais, mas essas outras aí é jogo rápido, é 40 minutos, 50 minutos, dependendo lá do seu braseiro lá, você consegue entregar. Agora eu vou perguntar pra você o seguinte: se você fosse fazer um churrasco na sua casa hoje, é especial aquele, que carne ou que corte que você faria pra você e sua família lá? Qual que é o seu preferido? Cara, é costela e fraldinha. Costela e fraldinha? É essas duas. Eu não troco uma costela por uma picanha. De jeito nenhum. Eu gosto de fazer picanha, mas eu não troco. O cara pode me dar uma picanha em troco de uma costela. Fica a minha costela. É costela e fraldinha, essas duas. Pra vocês? Hoje o meu seria costela e shoulder. Shoulder? O shoulder pra mim é uma das carnes que vem aí se destacando há um grande tempo, né? Que ela foi mudando de nome, né? O que é o shoulder? Ela tem, vamos colocar 4 variações, né? Que nós temos. O brasileiro quis pegar muito o nome americano e junto com o nome americano parece que teve o aumento das carnes. Então o shoulder nós estamos falando no mercado hoje, no mercado tradicional, você vai achar ele como paleta 7. Paleta 7. Com osso. E aí sem osso a gente acha como raquete da paleta. Essa raquete da paleta, ela deu uma volta ali pros Estados Unidos ali, ela voltou como shoulder, que nada mais é que paleta. Ela é o miolo da paleta e aí ela tem um nervo no meio. E essa carne já era muito consumida. Em 2002 ela deu outra volta para lá e voltou com outra variação. Então uma carne a gente tem 4 variações. Ela em 2002, se eu não me engano,
que é um corte recente, ela virou flat iron. Então, a mesma carne, ela faz 4 cortes diferentes. Aí o flat iron foi através de estudos que eles descobriram. E em 2002, o flat iron nada mais é que a paleta 7, miolo da paleta, ou o shoulder sem um nervo no meio. Ela tem um nervo no meio. Só que aquele nervo, quando assado, é fácil de comer. Mas quando in natura, para tirar ele dá trabalho. Eu acho que poucas casas de carne, eu conheço só 2 casas de carne aqui de Rolim de Moura faz o flat iron. Mas é considerada a segunda carne mais macia do boi. E é uma paleta. Até esses dias, um tempo atrás, nós trabalhávamos como boi, corte de primeira e corte de segunda. Agora não existe mais isso. Agora é boi de primeira e boi de segunda. Porque se você pegar hoje os principais cortes, não, mas a maioria dos cortes hoje vem da dianteira do boi. Então o shoulder ele saiu de paleta 7, que custava R$14. Aí ele vai para paleta, que custa 17. Aí ele virou o shoulder, que custa 40, 50 reais, dependendo a casa de carne que você for. E ele virou o flat iron, que o flat iron nós estamos falando aí, passou da casa dos 100 reais. E é tudo o mesmo corte. Só a manipulação que é diferente. Lógico que um animal que eu faço paleta 7, ele não vai dar um shoulder. Mas não vai dar um shoulder de qualidade. Mas é um corte só que vira tudo isso. Diferente, né? Essa questão do trazer os cortes americanos, né? Pra quem não conhece, às vezes é só, às vezes a nomenclatura, né? Obviamente, sim, né? Mas é algo que também, às vezes, por desconhecimento, a pessoa às vezes não compra e poderia estar comprando uma carne melhor. Sim, né? Com certeza. Você tem lugar que você vê açougueiro de renome, gente renomada, que em vez de comprar shoulder, ele compra raquete, que tá pagando mais barato. E eu já fiz isso muitas vezes. Eu compro a raquete, eu chego na minha casa e faço o shoulder. Então, assim, alguns nomes que vieram pra como fala, pra gourmetizar, não foram ruins, mas pra pessoa que gosta, quer fazer um churrasco tradicional e não quer cair em certas armadilhas, ficou muito difícil. Nós temos alguns nomes internacionais que na hora que o cara fala lá, Denver Flat Iron, Ribeye Boni, não, me dá isso daí, na hora que você vai ver, você tá levando alcatra, pescoço e paleta. Então, eu já servi muito Denver, que é de pescoço, que o pessoal achava que era alguma região do alcatra, que quando eu expliquei o pessoal não acreditou. É do pescoço. Mas é uma carne super macia. Ainda mais se for de um boi de qualidade, né? Ela dá um marmoreio, bastante gordura. Você pega aí um aguil, um angus, o pescoço vai dar 5, 6 quilos, só que vai sair 700 gramas 1 quilo. De 8 quilos de carne, sai 700 gramas 1 quilo. É uma região bem nobre. É pescoço, mas é uma região bem nobre. E então, você tem uma grande perca em volta, né? Mas antigamente, pensar que isso daí a gente comia como carne moída. Entendeu? Você, o que você diria pra quem quer começar, de repente, o cara vê você hoje assim e fala, rapaz, veio um monte de tambor, vou me aventurar nessa aí, vou entrar nesse mundo aí também porque dá dinheiro. O que você diria pra quem quer entrar hoje nesse mundo de assado? Você falou lá no começo que você vive hoje só de assados, né? Assado, e agora a questão do buffet que você falou pros eventos. Mas o que você daria, de repente, de dicas, assim, pra quem, de repente, tá querendo entrar nesse mundo aí de assados? O que o cara precisa ter em mente? Rapaz, hoje, Bruno, o cara entrar, ele tem que entrar, primeiramente, pé no chão. Porque eu vou dizer por mim, quando eu iniciei, eu achava que com 30 dias, 40 dias, eu tava estourando de vender. E não é, o processo é longo. Então, se o cara quer entrar, ele tem que entrar com o pé no chão, devagarinho, dia a dia, mês a mês, semana a semana, devagar, e sempre procurar fazer o melhor.
sempre entregar o melhor. Começando lá, igual a gente falou, lá na compra da carne, na compra Desde a seleção. até na compra do carvão. Até o carvão que eu uso hoje, tanto para evento como no assado, é um carvão diferenciado, é um carvão selecionado. Que em Rolim vai encontrar na distribuidora Norte-Sul e no Mercado Teixeira, do Netão. Um cara muito amigo meu, cara muito gente boa. Eu fiz um vídeo desse carvão para ele uma vez, ele fala o carvão do Ciel. Eu na segunda-feira eu fui lavar os tambores churrasqueiras e esse carvão eu tirei no domingo, juntei tudo em uma churrasqueira só. E eu fui lavar na segunda-feira, quando eu meti a pá, assim, o carvão tava vivo. Aí eu fiz um vídeo e mandei pra ele, falei: Netão, ó, seu carvão aqui, ó. E ele acabou que ele foi e repostou esse vídeo no Instagram. Ele estourou de vender o carvão, dizendo que todo mundo chegava a vender o carvão do Ciel, porque é um carvão diferenciado. Então já começa ali desde o carvão, a carne, a higiene, entendeu? A higiene com os produtos, com tudo. O cara tem que ser. Aí vê o cara fala assim: ninguém tá vendo. Não, irmão, comigo eu tenho, Deus tá vendo. Hoje o rapaz que seleciona minhas carnes, há um ano, é o mesmo cara. Ele faz todo o processo dele, toda a limpeza na carne. Quando eu chego em casa e eu faço outro processo de limpeza, eu limpo tudo de novo. Os frangos, a gente tem um critério de uma limpeza rigorosamente. Minha esposa, nossa senhora, somos bem rigorosos na parte de limpeza. Aí o cara fala: ninguém tá vendo, vai de qualquer jeito. Não, Deus, pra mim eu tenho, Deus tá vendo. Então você sempre procura ser criterioso no produto, no carvão, na carne, e seja higiênico. Não é porque ninguém tá vendo, não. Seja higiênico, faça o produto como você queria comprar ele. Então você faça ele bem feito. Então acho que o principal foco é isso aí, entendeu? E vai devagar. Teve um pessoal aqui em Rolim que eles começaram, eles acreditam que aconteceu isso aí. Eles me viram, não vou citar nome, mas eles me viram ali com aquele monte de galão, eles falaram: vai dar dinheiro. E eles foram na pressão. Eles trabalharam 2 domingos. Eles não trabalham mais. Foram lá do Instagram deles, apagou tudo. Eles achou que o cara ali tá com um monte de tambor, vamos pôr um monte. E eles põem um monte, mas eles trabalharam 2 domingos. Volta aquela questão lá que eu falei no começo. Hoje você põe 10 frangos, você vende 3. Você põe 10 costelas, você vende 2. Então, é o pé no chão, passo a passo. Quando eu comecei, se alguém me tivesse me falado isso, eu acredito que eu teria sofrido bem menos. Mas eu já fui naquela expectativa: daqui eu sou churrasqueiro, daqui 30 dias eu tô... Não é. É processo. E graças a Deus deu certo. Então esse é o conselho que eu deixo pra quem quer começar. Quer começar? Comece devagar, passo a passo, e faça bem feito. Faça com amor e bem feito. Estude o que você quer começar a fazer. Exatamente. Tenha também foco. Você tem um rapaz lá do Presidente Médici, é o Ericles. Ele conversa muito comigo. E ele começou. E quando ele começou, a gente fala no WhatsApp, no Instagram, eu falo com ele: cara, quando ele começou lá com 2 galãozinhos, hoje acho que acredito que ele tá com 5 já. 6, eu falei: cara, eu me vejo assim quando eu comecei, cara, com 2. E ele tá indo se dando bem. Tem o Paulinho lá do Espigão também, do Paulinho Assados, nós conversa demais, fizemos amizade, se conhecemos lá no Festival do Renato. E, cara, a gente troca informação, a gente troca... Tem até um tempero que a gente tem do frango. Esse tempero é dele, ele que passou pra mim. Aí depois eu passei pra ele acrescentar um outro ingrediente. E assim, é troca de informações, entendeu? Tem uma galera no meio do churrasco, que ainda ajuda bastante. Aí que o Ciel falou, o Paulinho, o Basílio também. O Basílio tá no Mato Grosso do Sul. No Mato Grosso do Sul também mexe com assado, era de Paraná. O próprio Renato Camilo. Tem uma galera ainda que tenta fortalecer, e não por ser concorrente. Não por ser de outra cidade. Não, porque a gente trabalhou junto, a gente trabalha junto, né? Tá todo mundo correndo atrás do mesmo sonho. Então tem um pessoal ainda que quer ajudar, mas tem outros, em compensação, que se pudesse puxava seus 2 tapetes
Eu sou o Sempre tapete, tem, é Sempre. bem complicado. Ô, Ítalo, Sempre tem. e pra gente fechar, e pra você, o que não pode faltar em um bom evento de assado? Olha, Bruno, eu sou bem suspeito em falar porque a minha base eu comecei com a defumação, né? Eu sou formado em American Barbecue e eu sou apaixonado por defumação. Nós estamos falando de processos aí que já chegou a 18 horas, 19 horas de defumação. Então eu sou apaixonado por essa defumação. Se num bom churrasco, o que não pode faltar é uma ponta de peito. E ao contrário do nosso churrasco brasileiro, que nossa rainha é a picanha, lá é a ponta de peito. Ponta de peito. Né? Nos campeonatos que tem de defumação, os campeonatos mundiais, a maior nota é na ponta de peito. Então tem um pessoal aqui do Brasil, o Bruno Panhoca mesmo, que foi um dos que me levou para defumação, que me ensinou muito. Hoje ele é da equipe da Art Mill também. Eles participam dos campeonatos internacionais, né? Nós estamos falando aí de processos de 20 horas, 24 horas de defumação, fora o tempo de descanso, né? Que lá, quando a gente está falando de uma competição, nós estamos falando de uma mordida na carne que você fez. Então você demorou 24 horas, 20 horas, você fez 6 peças de peito bovino com 12 quilos cada, para você servir a melhor fatia para o jurado morder um pedaço. Um pedaço. Então tem todo... Então lá o rei lá é a ponta de peito. E para mim aqui também é a ponta de peito. Na hora que você consegue pegar ela e ver que ela virou, você conseguiu derreter o colágeno dela e chacoalhou ela balança tudo. Pra mim, isso não pode faltar em evento nenhum. Tem uma perguntinha que eu faço pra todos os meus convidados aqui. E aí eu vou começar pelo Ítalo. Ítalo, se você fosse pedir um conselho pra alguém, pra quem você pediria esse conselho? E se fosse tirar uma foto com alguém, com quem você tiraria essa foto? Uau! Se fosse pra mim pedir um conselho. Se fosse pra pedir um conselho pra alguém, pra quem você pediria? E tirar uma foto com alguém, com quem você tiraria essa foto? Rapaz. A foto, se eu pudesse tirar uma foto hoje, eu acho que seria com o Netão. Com o Netão? Netão, porque pela a história de vida dele e tudo que ele conquistou, tudo que ele fez e o que ele se tornou, não só como empresário, como assador, mas como influenciador de vidas, que ele muda muita coisa. Muita gente, eu aprendi muito nos vídeos dele, eu acho que ele. Agora um conselho, eu vou falar de uma pessoa que me ajudou lá no começo, que me deu muitos conselhos, uns que eu não segui e ainda quebrei a cara, que é o Jax, de Porto Velho, do Boteco do Judeu. Ele foi o primeiro defumador que eu conheci, o que me incentivou, que me chamou, que me ajudou muito e puxou minha orelha como se fosse da família mesmo. Não, Ítalo, aqui você tá errado, nisso você tá completamente errado. Ó, isso daqui faz desse jeito. Eu acho que não pediria um conselho, pediria mais um conselho para ele, né? Além dos vários que ele já me deu, eu acho que ele, porque se hoje eu tô nessa caminhada, eu acho que é por causa dele. Bacana, né? Ter pessoas assim pelo caminho, né? Que realmente a gente observa que é pra ajudar realmente, né? Com certeza. Ciel, e pra você? Se você pudesse pedir um conselho pra alguém, pra quem você pediria esse conselho e tirar uma foto com alguém? Rapaz, acho que as duas coisas, tanto o conselho como a foto, seria pro meu avô, que hoje ele não tá mais no nosso meio, né? Seu avô? Meu avô, na época ele faleceu, eu não tava aqui, eu fiquei uma temporada fora, né? E seria pra ele, cara. Seria pra ele. Tanto a foto como o conselho. Você tem lembranças dele? Tem. Tem alguma coisa que te marcou?
A última vez que eu me despedi dele, que ele falou pra mim que eu não ia ver ele mais. E realmente aconteceu. Ele, se eu pudesse, era ele. As duas coisas, tanto a foto como o conselho. Meu avô. Realmente é aquela, né? A gente tem que aproveitar o aqui e o agora, né? Aproveitar o presente, que a gente nunca sabe o dia de amanhã. A vida é um sopro. A vida é um sopro. E eu queria agradecer vocês dois aqui por esse papo de churrasco, né? Como negócio, como eventos e também assados, né? Que é o que a gente comentava ali, né? Antes de começar, que quanto mais pessoas fazendo também, né? Fazendo isso, cada vez mais vai valorizar também o mercado de vocês, vai fazer com que a cultura do churrasco chegue também. Então, primeiramente, agradecer ao Ciel, grato Ciel, por você ter vindo aqui bater um papo com o Momento Chave Podcast. Ô Bruno, eu que só tenho a agradecer você, gratidão aí pelo convite aí. E foi um prazer imenso estar aqui nesse bate-papo aqui. Ítalo, grato pela oportunidade, trazer um pouquinho do seu conhecimento aí, né, de churrasco aí, compartilhar com a nossa audiência do Momento Chave Podcast. É isso, Bruno, eu que agradeço, é que nem eu tava falando, passou grandes nomes por aqui, a gente ser convidado para estar aqui, para estar na sua presença, é muito bom, e compartilhar pelo menos um pouco, né, do que nesse tempo, nessa caminhada a gente vem adquirindo. Não somos melhores que ninguém, apenas estudamos um pouco mais, né? Mas eu agradeço imensamente. Grato Ítalo, grato Ciel, e para vocês que acompanharam esse episódio até aqui, né? Comenta aqui embaixo o que vocês acharam de mais interessante, né? Que carne que você não pode faltar no churrasco de vocês aí, né? Se você tem algum churrasqueiro aí também, se identificou com alguma das coisas aqui, né? Que tanto o Ítalo como o Ciel falaram. Curta esse episódio, compartilha também com alguém, isso ajuda a chegar cada vez em mais pessoas também esse conteúdo de qualidade, fortalecer também os nossos convidados aqui, né? Que essa cultura do churrasco aqui também cresça cada vez mais, né? Espalhe cada vez mais aqui, principalmente no nosso estado, na nossa região. E mais uma vez agradecer as empresas patrocinadoras aí do Momento Chave Podcast, agradecer a Farol, Faculdade Rolim de Moura, Alvorada Produtos Agropecuários, Rolim Net Fibra e a Credcis Sudoeste. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Também estamos no Instagram e no Spotify, Momento Chave Podcast em qualquer uma dessas redes. Fiquem atentos ao nosso Instagram aí, Momento Chave Podcast, para o nosso próximo episódio.